A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, esclarecimento a ser feito antes de você começar essa história. A minha esposa, minha mulher, ela quer que eu conte para vocês essa história, mas como somos de uma família evangélica, ela sempre entendeu que o homem seja o cabeça da casa. É assim. Eu não estou me vangloriando por isso, sendo o chefe dessa família, mas é a forma como nós pensamos. E foi exatamente por isso, e pela importância do texto que eu vou passar para vocês, que está em meu nome, mas ela está aqui do meu lado. A minha mulher está aqui do meu lado me ajudando a escrever. Portanto, agora eu começo a contar a minha história. Meu querido amigo do rádio, somos uma família evangélica e temente a Deus. E desde que Jacó, o nosso filho, ele nasceu, eu que sou o Joel, a minha mulher que é a Ruth, nós sentimos que a nossa missão como pais era guiá-lo nos caminhos do Senhor. Desde pequeno, desde a mais tenra idade, Jacó era assim, tanto para mim quanto para Ruth. Né, Ruth? Ela está aqui do meu lado. Lembro-me de sua empolgação ao participar da escolinha da igreja. Lá ele começou a aprender sobre as histórias bíblicas, com um brilho nos olhos. Nós tínhamos lá uma professora muito boa na escolinha bíblica. Ei, Dona Iluminata. O nome dela também ajudava. Eu dizia, falava para Ruth, Dona Iluminata ilumina, né, com essas histórias, o coração de toda a gente, e iluminava o coração de todos ao seu redor, do Jacó, nosso filho também, que adorava ouvir, especialmente as histórias sobre Davi e Golias. Ele chegava depois contando. Davi venceu o gigante, pai. Eu falava, pois é assim quando o Senhor abençoa, quando o Senhor dá força, qualquer baixotinho, filho, qualquer pequenininho, pode vencer um gigante. Que nem eu, pai. Que nem você, meu filho. Pode vencer qualquer gigante. Porque a força vem de Deus. A força vem do Senhor. A arca de Noé era também outra coisa que fascinava meu filho Jacó. Ô pai, entraram todos os bichos na arca, pai. Todos. Até a formiga, pai. Até a formiga. Mas não esqueceram da formiga, não. Esqueceram de nada. Aqueles momentos eram preciosos para nós. As manhãs de domingo eram sempre especiais. Acordávamos cedo e a casa se enchia com o cheiro do café fresco, um pão quentinho que a Ruth preparava. Jacó corria pela casa vestido com a sua melhor roupa, um pequeno terninho que ele adorava usar para ir à igreja, na aula de Dona Iluminata. Seu sorriso era contagiante e a maneira como ele pulava de alegria ao entrar no carro fazia meu coração transbordar de gratidão. Naquela hora eu fechava assim os olhos diante do volante e dizia, ô Senhor meu Deus, lhe dou glória pela minha família, Senhor. Obrigado por tudo. Uma família evangélica. Uma família evangélica. Extremamente evangélica. Ou como dizem agora, uma família, já ouvi até essa expressão, escandalosamente evangélica. O caminho até a igreja era repleto de canções de louvor, que íamos cantando já no carro. E a cada nota parecia fortalecer nossos laços familiares. À medida que Jacó crescia, a curiosidade dele se transformou numa busca genuína por Deus. A Ruth falava para mim, sei não, tô achando que o Jacó vai pregar. Eu acho que ele vai pregar, eu acho que ele vai virar pastor da igreja.
Será, Ruth? Ah, do jeito que ele gosta. Das aulas da professora Iluminata. E você vê que ele guarda tudo na cabeça. Ele guarda, ele repete. Sei não, tô achando que nosso filho... Jacó, e que nome bem escolhido, né? Jacó para um pastor é perfeito. Ele se envolvia nas atividades da igreja. Na medida que o tempo foi passando, ele crescendo, foi ajudando nas festividades e até mesmo participando do coral infantil. Ah, ele cantava, e cantava muito bem. Ruth e eu sempre nos sentimos orgulhosos dele. Eu lembro de uma apresentação especial em que o Jacó, ele cantou solo. Ô pai, amanhã eu vou fazer o solo da música tal. É o hino, pai. Ele estava nervoso. Calma, filho. Você vai dar conta do recado. Canta aí pra eu ver. Ele cantava. Você vai dar conta do recado. Nervoso ele estava antes de subir ao púlpito, que se transformava naquele instante num palco. Mas assim que ele começou a cantar, a voz dele ressoou com tanta força e pureza que todos na congregação ficaram emocionados. Naquele dia, eu vi não apenas meu filho ali, mas um jovem cheio de fé e determinação. Aquele dia eu pensei assim, igual a Ruth. Falei, caramba, acho que a Ruth tem razão. Acho que vem um pregador aí. E dos bons, hein? E dos bons. Como é interior, a gente fala dos bons. Dos bons mesmo. No entanto, a adolescência trouxe novos desafios. Quando Jacó chegou aos 14, ali caminhando para os 15, o Jacó começou a mudar. Eu percebi as influências dos amigos da escola se infiltrando na sua vida. Os amigos começaram a enfiar na cabeça do Jacó que as festas eram maravilhosas. Bebidas, liberdades que encontravam longe das obrigações religiosas. Ele começou a chegar em casa com essa conversa. Eu também tenho direito a curtir um pouco a vida, né, pai? Né, mãe? Porque, veja bem, vocês entraram mais velhos para a igreja, né? Eu sou muito moço ainda. Ele nunca falou sobre isso. Vocês já entraram mais velhos, são seguidores mais velhos. Quando eu tiver a idade de vocês, aí eu vou para a igreja com tudo. O brilho nos olhos dele começou a se apagar lentamente com as coisas da igreja. Ele já nem se lembrava mais das aulas da Dona Iluminata. Filho, você não lembra que você aprendia com a Dona Iluminata a respeito da Bíblia? Ah, pai, isso foi uma fase na minha vida. Eu agora também tenho outros interesses. A conversa sobre fé começaram a ser substituídas por discussões sobre música, mas não eram mais os hinos da igreja. Não eram mais os hinos da igreja. Filho, você nunca mais cantou um hino daquele? Pai, eu também tenho direito a cantar as músicas que tocam no rádio. A moda. E aquele teu terno? O pai vai mandar fazer outro pra você. Ah, pai, eu não quero terno. Eu quero uma calça jeans, uma camiseta. Olha a minha idade, pai. O senhor quer que eu coloque gravata? E outra coisa, eu só tenho aquela gravata azul marinho. Não, pai. Deixa que eu sei me vestir. Um dia, quando nós estávamos almoçando em família, Jacó anunciou com uma expressão decidida: pai, mãe, vou falar uma coisa pra vocês. O quê? Não vou mais na igreja, não. Como é que é? Não vou, não. Não vou mais na igreja, não. Eu tô cansado de desperdiçar a minha vida seguindo regras que vocês me impõem. Eu quero curtir a minha vida, pai. Eu já falei pro senhor, mãe. Já falei pra senhora.
Tudo bem. Deus sempre está pronto para perdoar, não está? Não é isso que o senhor fala? Mãe, não é isso que a senhora fala? Deus está sempre pronto para perdoar. Quando eu tiver 40 anos, 45, eu peço perdão para Deus. E tudo certo. Ou vocês acham que ele vai me recusar na igreja? Aquelas palavras ditas pelo Jacó foram um soco no meu estômago. E da Ruth, então? Foi no estômago e no peito. Tentamos conversar com ele sobre valores que sempre defendemos em nossas famílias. Amor, compaixão, a importância da fé em Deus. A gente precisava mostrar o farol para ele. Havia uma neblina cobrindo aquele farol. Havia um mau tempo. Havia um mau tempo cobrindo a luz daquele farol. Nós precisávamos tirar aquela densidade toda para que ele pudesse enxergar de novo o rumo indicado pelo farol. Jacó, você precisa enxergar o teu rumo. Não perca o teu rumo, não perca o teu foco, Jacó. Mas ele estava irredutível. Seus olhos brilhavam com uma determinação que nós não conseguimos entender. Era como se falássemos uma outra língua agora. Ele não valorizava cada palavra que eu dissesse. Ele não valorizava mais nenhuma palavra da mãe. Parecia que não nos ouvia, não escutava mais. Quer dizer, ele até escutava, mas não ouvia, sabe? Dá para entender? Não ficava. Entrava por um ouvido, saía pelo outro. Não havia mais aquela preocupação em nos agradar. Cadê aquele menino? O menino do terninho. O menino dos hinos. O menino que gostava da tia Iluminata. A professora da escolinha dominical. O menino que decorava as histórias bíblicas. O pregador na opinião da Ruth e na minha também. Cadê o nosso futuro pastor? Cadê? Cadê o Jacó? Será que nós estamos perdendo o Jacó para o mundo? Deus não vai deixar, dizia Ruth. Deus não vai deixar. Mas o tempo foi passando rapidamente. As semanas se transformaram em meses e os domingos se tornaram silenciosos sem a presença dele na igreja. E o pessoal cobra, né? Não estou vendo mais o filho de vocês, me disse o pastor. Eu fiquei com uma vergonha. Cadê o Jacó? Menino bom. A filha do pastor estava paquerando com ele. A filha do pastor achava ele uma gracinha, não é, Ruth? Cadê o Jacó? Não veio mais. Olha, mas ele não largou, a Bíblia não largou não, pastor. Ele lê lá a Bíblia, viu? Depois tudo que o senhor prega aqui, a gente prega para ele em casa, né, Ruth? Eu comecei a mentir também. Você vê que coisa, um filho que ele começou a se desviar da igreja, ele começou a me obrigar a mentir para o pastor. Eu não pregava nada para ele porque ele não queria mais me ouvir. Foi quando nós escutamos aquele ronco de motor de motocicleta. Eu estava com a Ruth em casa e nós escutamos um ronco muito presente de moto. Eu até imaginei que fosse um entregador. Só que o ronco veio aproximando. Desligou dentro de casa a moto. Ô pai, comprei. Essa moto aí é sua? Vem ver, mãe. Vem ver.
Comprei. Era meu sonho. Há muito tempo eu tinha esse sonho. Comprou a moto. Quem faz economia merece, né? Quem faz economia merece. Comprei a moto. Mas você não falou nada pra gente? Eu tinha certeza, pai, que se eu dissesse, vocês iam colocar a minhoca na minha cabeça. Não pode comprar porque moto é perigosa. Ó, tudo é perigoso, pai. Até andar a pé. Outro dia eu vi um amigo meu, tava andando a pé. Ele escorregou, caiu. Foi numa casca de banana, bateu o braço no chão, quebrou o braço. Andar a pé é perigoso. Mas com a moto, tendo cuidado, não tem erro. É pra eu sair. Não foi um bom sinal. Aliás, péssimo. Ele começou a sair todos os finais de semana com aquela moto para sei lá para onde. Baladas, é assim que fala? Ele tinha 18 anos agora. Sem que soubéssemos, disse que ele era habilitado para pilotar moto. Sem que soubéssemos. Os dias passavam e meu coração se enchia de preocupação, e cada vez que eu ouvia o ronco do motor da moto dele sair de casa, meu coração disparava. Você vai, Jacó? Ó, a Lídia vem, vai! Tchau! Tchau, mãe! O garoto que antes era tão cheio de vida espiritual, agora parecia perdido num abismo escuro de festas e bebidas. Na igreja pararam de perguntar do Jacó. O pessoal sabia que não ia resolver, e aquelas minhas mentiras também já não colavam mais. Domingo que vem ele vem! 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 Chega! Eu orava por ele todas as noites, pedindo a Deus que o trouxesse de volta para nós. A Ruth também. Colocava os joelhos no chão, né, Ruth? Colocava os joelhos no chão e rezava, orava. Pedia especificamente para que ele deixasse aquela vida. Não precisava mais ser o pastor que nós imaginávamos que ele fosse se tornar. Não precisava mais ser o pregador, mas que ele voltasse para dentro da nossa casa. Que ele prestasse atenção nas palavras que nós tínhamos a dizer a respeito de Jesus. Lembro-me que numa manhã específica em que me sentei à beira da cama, ele estava dormindo. Meu filho estava dormindo, após uma noite fora com os amigos. Aí eu entrei assim no quarto dele, ele continuava dormindo, ressonando. Olhei para o rosto tranquilo dele e pensei todas as vezes em que ele havia sido tão inocente e feliz na presença do Senhor, na presença de Deus. Fiquei olhando para o meu filho e pensando, puxa, por que ele mudou tanto? Onde foi que nós erramos? Se nós demos um exemplo, onde foi que nós erramos? Eu preferia jogar toda a culpa nos amigos da escola. Até que naquela noite, enquanto nós estávamos em casa assistindo um programa de televisão, um qualquer, nem me lembro mais, não era religioso, não. A gente chama de programa do mundo. Eu estava com a Ruth assistindo um programa do mundo. A gente também não é tão radical assim. Recebi uma ligação que mudaria nossas vidas para sempre. Era um amigo do Jacó. Oi, Luizinho. Mas onde foi isso? A Ruth, né, Ruth? Se apavorou do meu lado.
Que foi? Peraí, Ruth. Sei, Luizinho. Mas foi grave? Na estrada? Ô, Senhor, põe a sua mão. Ô, Senhor, põe a sua mão. Não fala, Luizinho. Não fala isso, Luizinho. Calma, Ruth. Tá. Eu tô indo. Obrigado, Luizinho. O que foi? Jacó. O quê? Acidente com a moto na estrada. O nosso mundo desabou ao nosso redor. Eu e Ruth, do jeito que estávamos, só pegamos bolsa com documentos e rumamos para o hospital. O caminho até o hospital foi tortuoso. Cada semáforo parecia uma eternidade, enquanto eu orava em silêncio pelo seu restabelecimento. O coração da Ruth, coitado, ia sair pela boca. O meu batia descompassado. Eu tentava reunir coragem para enfrentar o pior cenário possível, enquanto que a Ruth segurava a minha mão firmemente e a Bíblia na outra mão. Oh, Senhor, meu Deus, não deixa acontecer nada com meu filho de grave, Senhor. E eu não sei se errei ou se acertei. Eu falei, já aconteceu, Ruth. Já aconteceu. Eu quis dizer o seguinte: o que Deus pode fazer agora? Errado pensamento por um evangélico. Quando nós chegamos no hospital, encontro com uma enfermeira que chamou o médico, que explicou vários ossos fraturados, havia batido forte a cabeça, traumatismo craniano. Mesmo estando com o capacete, o crânio sofreu com o impacto. O médico explicou da tal desaceleração, ele vinha veloz com a moto. Encontramos ali no hospital um ambiente caótico, repleto de médicos, um correndo para um lado, outro para o outro. Eu falava assim, na esperança de que fosse outro fato. Alguém mais chegou ferido? Não, essa correria pelo teu filho. O quê? É essa correria pelo Jacó. Enfermeiras fazendo anotações apressadas. Aquele cheiro característico do hospital invadindo nossas narinas. Enquanto eu e Ruth ficamos esperando notícias. Jacó já entrou no hospital desacordado. E lá fomos informados que ele estava em coma. O tal do induzido, sei lá, eu não entendo disso. Né, Ruth? A Ruth entende mais. Coma induzido. Só que esse coma durou quase um mês inteiro. E durante esse tempo, um mês, sem saber se nosso filho voltaria para nós ou não. Durante aqueles dias sombrios, nós oramos incessantemente. Aliás, nós só não. Veio a nossa igreja inteirinha. Nossos irmãos, nossas irmãs, o pastor, a filha do pastor, que sempre paquerou com Jacó, que gostava dele. A gente observava que ela chorava, enquanto o Jacó estava ligado naquele monte de aparelho. E todos orávamos por ele, de maneira incessante, pedindo o restabelecimento do Jacó. A sala, às vezes, ficava repleta de pessoas da igreja, amigos da igreja, familiares. Todos rezavam com muita fé, pedindo por ele. Todos compartilhavam histórias sobre o Jacó. Menino alegre, contagiava todo mundo. Iluminata, a professora,
Era o melhor aluno da escolinha dominical. Aprendia tudo com uma facilidade. Eu pedia para ele contar as histórias bíblicas. Para mim ia ser um pastor. Iluminata dizia, ia ser um pastor, mas colocando tudo assim no passado. Cantava. E os hinos que ele cantava, a forma como ele cantava. Cada dia parecia uma eternidade, sem saber se ele conseguiria voltar para nós ou não. Se aquele seria, talvez, o seu último dia na vida terrena. Oh, Senhor, não deixe que o pior aconteça com meu filho. Eu me lembrava das risadas dele durante as refeições familiares, das brincadeiras no quintal. Tudo parecia tão distante agora. Quando finalmente eu entrei na UTI, após dias angustiosos, separados, meu coração disparou ao ver o seu corpo cheio daqueles tubos conectados e máquinas que apitavam uma de um lado, outra do outro, né, Ruth? A dor no meu coração era indescritível. Eu sentia que eu tinha falhado como pai ao deixá-lo se afastar dos caminhos do Senhor. Né, Ruth? Ela está dizendo aqui do meu lado que ela também falhou. Mas a gente jogava a culpa nos amigos da escola. Os responsáveis eram os amigos da escola. E o Luizinho que telefonou lá em casa dando notícia. O Luizinho foi um dos piores, né, Ruth? Foi ou não foi? Foi o Luizinho que ajeitou aquela moto para ele comprar. Era amigo do Luizinho que vendeu a moto para ele, dividiu, facilitou o pagamento. Não foi, Ruth? Luizinho. Em vez de ir para a igreja, Luizinho. Em vez de ir para o pastor, Luizinho. Em vez de cantar no coral da igreja, Luizinho. Agora eu vi a imagem dele ali lutando pela vida. E aquilo me fez refletir sobre todas as oportunidades perdidas. Os momentos em família não aproveitados quando poderíamos ter falado mais sobre Deus para ele, né, Ruth? Tô certo ou não tô, Ruth? Enquanto eu olhava para aquele jovem, antes tão cheio de vida, agora reduzido à fragilidade humana das máquinas hospitalares, eu percebi quão importante é valorizar cada instante com aqueles que nós amamos, antes que seja tarde demais. Ruth, ela ficava ao lado do leito dele e lia passagens bíblicas em voz alta. Ela como... Oh, Ruth, eu ria que você copiava a professora Iluminata. Ela está dizendo que ela queria que ele lembrasse do tempo que ele era menino. A Ruth imitava a professora Iluminata. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, dizia ela com lágrimas nos olhos, enquanto segurava a mão delicadamente do filho entrelaçada na mão dela. Os médicos eram cautelosos nas previsões. Alguns diziam que eles eram otimistas quanto às chances dele acordar novamente, enquanto outros falavam sobre possíveis sequelas permanentes devido à gravidade dos ferimentos na cabeça. Traumatismo craniano. Também não fique impressionado com esse nome não, viu, senhor? Qualquer pancada na cabeça a gente chama de trauma. E daí traumatismo craniano. Eu sei que quando fala assim as pessoas assustam. Ué, mas não é grave? É grave. Mas não fica repetindo o traumatismo craniano como se fosse a pior doença. Enquanto isso, dentro da mente de Jacó, nós nem sabíamos. Mas uma batalha terrível acontecia. Ele estava para mim e para Ruth, para todos, né, Ruth? Desacordado, inconsciente.
Só que em seu estado de inconsciência, ele via que ele estava num lugar quente e escuro. Ele se via, o Jacó, nosso filho, num lugar quente e escuro. O calor desse lugar era insuportável, sufocante. O ar cheirava a enxofre e o desespero pairava no ambiente como névoa densa. Ele andava nesse lugar escuro. Passos pesados, gemidos ecoavam ao seu redor. Ai, 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 ai. Gritos de dor e desespero que pareciam nunca acabar. Era como se cada grito fosse uma faca cravando na alma dele, lembrando de todas as escolhas que o levaram até aquele lugar. Jacó tentava entender onde ele estava e logo percebeu onde ele estava. Não estava escrito, não. Não tinha placa, não. Mas ele se sentiu lá, no inferno. Ele estava no inferno. E a sensação dele era aterrorizante. Risadas. Esse som ecoava pelo espaço sombrio, enquanto figuras distorcidas dançavam ao redor dele. Criaturas grotescas, homens de pele vermelha, uma pele escamosa, parecendo um peixe vermelho. Os olhos brilhantes como brasas. Se moviam num ritmo frenético, suas bocas abertas revelando dentes afiados como lâminas. Ele sentiu um frio na espinha quando compreendeu que tudo aquilo era consequência das escolhas erradas que fizeram. Havia desprezado a Deus em busca de prazeres temporários. Desesperado, ele começou a implorar por misericórdia. Por favor, eu estou arrependido. Eu quero voltar. Eu estou arrependido, eu quero voltar. E vozes zombeteiras aumentaram de volume enquanto ele sentia sua alma ser consumida pelo desespero. Eu quero voltar! O eco dos risos malignos pareciam se misturar com os gritos dos condenados, criando uma sinfonia macabra que preenchia o ar pesado ao seu redor. Eu quero voltar! À medida que Jacó olhava para os lados, ele viu sombras se contorcendo nas paredes, roxa, negra, como que se as próprias pedras estivessem vivas e alimentadas pela dor das suas almas perdidas. O chão era feito de cinzas quentes, brasas que queimavam os seus pés descalços. Cada passo era um lembrete da sua própria condenação. Ele podia sentir o calor intenso subindo por suas pernas, como se as chamas do inferno estivessem tentando engoli-lo. Eu quero voltar! Cala a boca! Eu quero voltar. Foi então que ele avistou um rio de lava borbulhante à sua esquerda. As chamas dançavam com uma energia insaciável. Cuspia faíscas para o ar. A visão do rio lhe trouxe à mente imagens aterradoras. Almas sendo arrastadas pela correnteza flamejante, seus gritos abafados pelo rugido do fogo. Ele não conseguia desviar o olhar, era como se ele estivesse hipnotizado pelo horror diante dos olhos. Jacó! Ele escutou alguém falar o nome dele. Era uma voz diferente, forte. Jacó! Ele ergueu a mão, ainda sem dizer, sou eu. Ele ergueu a mão e a voz repetiu, Jacó. Era uma voz profunda e ressoou através da escuridão, cortando o som das risadas e gemidos. Tudo se calou. Ele virou-se abruptamente para encontrar de onde vinha aquela voz.
e ele viu uma figura imponente à sua frente. Não era Deus, não. Era um demônio. Um demônio colossal, vermelho, escamoso, chifres retorcidos, como se os chifres fossem feitos de carvão em brasa. Seus olhos eram fendas vermelhas que brilhavam como uma malícia insaciável. Jacó! Amigos, familiares, todos eles estavam presos em correntes invisíveis, suas expressões refletindo dor e arrependimento. Eles olhavam para o Jacó com os olhos suplicantes, mas também com raiva e tristeza. Olha para ele, Jacó! Olha! Disse o demônio com um sorriso maligno nos lábios. Eles também estão aqui, por sua causa. O coração de Jacó despencou ainda mais ao perceber que suas ações egoístas haviam causado sofrimento não apenas a ele, mas também aos que ele amava. E ele começou a tremer enquanto suas lágrimas quentes escorriam pelo rosto suado. Era um choro desesperado por redenção. Não é verdade. Eu não queria isso para ninguém. Eu não queria isso para ninguém, ele gritou, e suas palavras pareciam ecoar sem esperança na imensidão do inferno. As risadas dos demônios aumentaram de intensidade enquanto figuras distorcidas dançavam ao seu redor. Eles se aproximaram dele com garras afiadas, sorrisos tortuosos, cada movimento deles parecia uma dança macabra, celebrando sua dor. Você é só mais um, Jacó, entre tantos, entre muitos, sussurrou o demônio principal. Todos vocês são iguais, enganadores de si mesmo. A sensação de desespero aumentou quando Jacó percebeu que ele estava preso em seu próprio pesadelo sem fim. A escuridão parecia engoli-lo lentamente. Ele podia sentir as sombras envolvendo-o como serpentes frias e escorregadias. Foi então que uma luz intensa surgiu diante dele. Luz? Foi assim, né, Ruth? Foi quando pela primeira vez ele viu a luz. Uma luz tão brilhante. Mas era uma luz tão forte, mas tão forte, como ele estava acostumado com a moto. Num primeiro momento ele lembrou do farol da moto, mas bem na cara, mas era mais forte, né, Ruth? Era uma luz tão brilhante que ofuscou tudo ao seu redor. E aí sim,
uma voz poderosa ressoou: Jacó, é aí onde você deseja ficar para sempre? Foi uma pergunta. A pergunta ecoou em sua mente como um martelo batendo sobre uma bigorna. Jacó chorou copiosamente, suas lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, e ele respondeu: não, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu estou arrependido. Senhor, eu prometo voltar para ti. Eu prometo. A luz parecia. Por ele o tempo todo. Nos dias seguintes à sua recuperação, Jacó refletiu profundamente sobre sua experiência no coma e no inferno. Ele esteve lá. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele sabia agora das suas ações e as consequências reais delas. Não apenas para si, mas também para aquelas pessoas que ele amava profundamente. Gradualmente, Jacó foi se recuperando fisicamente, mas o mais importante ainda foi a sua transformação espiritual. Ao longo do tempo, ele começou a frequentar novamente os cultos da igreja. A primeira vez que ele voltou à igreja, de pé! Aplauda a igreja! Vamos receber de volta Jacó! Ele ainda estava com uma muleta. Duas, na verdade. A paixão pela palavra de Deus acendeu dentro dele com uma chama ardente. Cada versículo lido trazia novas revelações sobre amor, e graças à misericórdia divina, ele decidiu compartilhar sua história com outros jovens da igreja, contando sobre as armadilhas do mundo. Jacó tornou-se um servo dedicado ao Senhor. Engajou-se em ministérios voltados para os jovens saindo da adolescência, e ele falava com os adolescentes, buscando guiá-los nas veredas corretas, antes que eles também se perdessem no caminho. A filha do pastor ainda esperava por ele. Se casou com ela. Se casou com Sofia. O casal acabou dando a mim e para você, né, Ruth? Um casal de netos. Lindos netos.
E hoje, Jacó será ordenado pastor. Essa Ruth é danada. Bem que você falou, né, amor? Ah, alguns amigos daquele tempo, o Luizinho, vai estar presente também, embora ele não seja da mesma religião. Mas vai estar lá. Eu quero aproveitar e dar um abraço no Luizinho e pedir perdão a ele. Porque eu queria responsabilizá-lo pela mudança do Jacó. Quando, na verdade, a grande responsabilidade sempre foi minha. Sempre foi minha. Teve um momento que eu até, além do Luizinho, culpei a Deus. Olhando para trás em tudo o que aconteceu desde aqueles dias, eu resolvi escrever essa carta como chefe da família. A Ruth poderia ter escrito. Ela está ditando para mim cada detalhe. Mas ela acha que tem que ser assim. Sou Joel Armando.